Afinal de contas, todos nós aqui somos docentes ou trabalhamos com a área das ciências humanas. Eu sou formado em História, tenho especialização em História da Cultura, especialização em Sociologia e mestrado também na área de História. Atuo ainda na rede básica de ensino e também no ensino superior. E nos últimos anos, eu tenho trabalhado com a disciplina de História da Cultura Afro-Brasileira e Indígena. Então, é um dos temas, né, que tem me interessado bastante, inclusive do ponto de vista individual, né, como que o Alexandre se insere dentro desse contexto macro, né, chamado Brasil, com todos os problemas, com todas também as possibilidades de esperança de uma sociedade mais justa. Como que eu pensei a nossa aula de hoje? Uma vez que nós temos aí a própria questão da história africana, eu acho que seria importante a gente começar pelo olhar que o Ocidente tem sobre o continente africano, né? Acredito que é a partir desse olhar, né, a partir dessa percepção, a gente pode traçar efetivamente alguns caminhos para uma melhor compreensão da história da África. E por que isso? Porque todos nós temos uma formação na área das ciências humanas, independente se seja história, se seja ciências sociais ou mesmo geografia. Todas essas áreas, elas bebem efetivamente, né, do século XIX, especificamente do positivismo. Então, nós temos uma formação extremamente ocidental. Por mais que após a nossa formação nós tenhamos caminhado por outras áreas, né, o Ocidente, ele é bastante marcante nessa nossa formação profissional e nessa formação teórica e metodológica. Para se pensar a história da África, e isso tem sido para mim um exercício diário, eu preciso, de certo modo, desconstruir alguns aspectos, né, dessa teoria e dessa metodologia que é ocidental. Não significa que a gente deva pegar a nossa formação, né, e falar, ela não serve mais. Não, ela continua servindo. Só que eu preciso entender quais são os limites que ela acaba tendo para compreender a história africana. Até porque, ao falar da história da África, a gente vai precisar de um recorte. A história da África, ela é extremamente grande, longa, complexa. Então, a gente precisa de um recorte e precisa retirar alguns desses aspectos teóricos e metodológicos. Talvez um que eu já apresente nesse momento seja em relação à questão das fontes, né? Para a questão historiográfica, as fontes para o historiador algo que acaba se tornando crucial. E qual é o problema a hora que a gente se depara com a história africana? Existem as fontes? Sim, existem. Mas essas fontes, utilizando inclusive uma fala, né, de um historiador que eu gosto muito e respeito muito, que é o Kizerbo, ele vai dizer para nós, as fontes, né, existem, elas estão espalhadas, né, existem muitas lacunas dentro dessas fontes, e há um problema, porque a maior parte que acaba tendo, né, de uma quantidade maior, seria a questão oral, né, portanto, a tradição oral. E alguns historiadores, alguns especialistas têm um certo receio de trabalhar com a história oral, porque com a história oral nós temos o problema da memória, memória não é história, e acaba tendo uma discussão epistemológica mais ampla. O que eu geralmente coloco aqui é que, primeiro, né, a essa altura do campeonato, acredito que todos nós sabemos que o documento, ele não é efetivamente a realidade, né? Ele é uma representação da realidade. Ele discute aspectos da realidade, mas não pode ser entendido como a realidade, independente de qual seja esse documento. Se é um documento escrito, se é um documento iconográfico, se é um documento da cultura material. Então, cabe essas observações que depois, na nossa aula, a gente vai trabalhar com uma maior atenção. Nesse momento, o que eu quero dar para vocês é essa visão maior.
Eu vou aproveitar para começar o início de através de uma fala que ela é muito utilizada dentro dos cursos de História da África. E aqui eu vou projetar o meu slide para vocês, né? Eu vou ler junto com vocês, mas eu acho interessante vocês também fazerem essa leitura pela casa de vocês. Só um minutinho. Quem está chegando agora, estamos iniciando nossa aula magna. Sejam bem-vindos. Vocês estão vendo? Estamos, professor. Não é isso. Perdão. Tranquilo. Agora sim, estão vendo? Estamos vendo, perfeito. Pessoal, há uma fala que é muito importante, como eu disse para vocês, essa fala está presente em grande parte, né, dos cursos que trabalham aí sobre história da África. É uma fala do filósofo alemão Hegel. Então, vamos ver qual é a percepção, qual é o olhar, né, que o Hegel, né, um importante pensador, né, do século XVIII e XIX, acaba tendo em relação à África. Então, ele diz o seguinte: a África, propriamente dita, tão longe quanto a história registra, conservou-se fechada, sem laços com o resto do mundo. É a terra do ouro, debruçado sobre si mesma, terra da infância, que além do surgimento da história consciente, está envolvida na cor negra da noite. O que caracteriza os negros é precisamente o fato de que sua consciência não tem ainda chegado à intuição de nenhuma objetividade firme, como, por exemplo, Deus, a lei, onde o homem se sustentasse na sua vontade, possibilitando assim a intuição do seu ser. Como já dito, o negro representa o homem natural, em toda a sua selvageria e sua petulância. É preciso fazer abstração de qualquer respeito e qualquer moralidade, do que se chama sentimento. Se deseja o fato de conhecê-lo, não se pode encontrar nada nesse caráter que possa lembrar o homem. Hegel. É, mais uma outra frase aqui sobre o Hegel. A África não é parte histórica do mundo, não tem movimentos, progressos a mostrar, movimentos históricos próprios dela. Quer isto dizer que sua parte setentrional pertence ao mundo europeu ou asiático. Aquilo que entendemos precisamente pela África é o espírito acrítico, o espírito não desenvolvido, ainda envolto em condições naturais, e que deve ser aqui representado apenas como limiar da história do mundo. Pessoal, esses dois textos, né, que envolvem a fala do Hegel, eles são extremamente pesados, né, para a gente pensar sobre a África, né, e é por isso que eu acabei introduzindo ele aqui nessa nossa aula inicial. Por mais que nós tenhamos o cuidado, né, de contextualizá-lo como um pensador, né, que não é da nossa época, efetivamente, não é desse mundo de 2022, a fala do Hegel, ela, de certo modo, ecoou, né, para todo o século XIX, eu diria que todo o século XX, e em alguns momentos, algumas questões nessas primeiras décadas também do próprio século XXI. Ou seja,
Esse olhar, né, ocidental, ele está impregnado, né, de preconceito. Ele está impregnado de algo que a gente discute bastante dentro das questões antropológicas, que é em relação aos aspectos culturais. Existe ainda uma visão extremamente complexa, né, e que precisa ser revista quando a gente pensa nos aspectos culturais. Então, a hora que eu pego esse Ocidente como essa grande referência, né, e tento colocar todos os outros povos, não apenas, né, os povos africanos, dentro desse modelo. E aí acaba tendo uma resposta de que seria uma cultura superior e uma cultura inferior. Ora, dentro dos aspectos culturais, nós não temos cultura superior ou cultura inferior. O que nós temos aqui, efetivamente, são culturas diferentes. Um outro ponto, e aí eu volto a compartilhar mais rapidamente uma outra fala, essa é de um historiador britânico, de uma palestra que ele deu nos anos de 1960, né, é o Trevor Hopper. E o Trevor Hopper, ele também tem uma visão bastante negativa quando ele vai falar do continente africano. Então, nós temos aqui um cientista francês, inicialmente. Cientificamente, a África é um deserto. Consultando as melhores obras da história das ciências, em nenhuma parte se achará referências a um cientista africano, a uma descoberta ou simplesmente um feito da ciência africana, né? Jean-Marc Bonnet Bidot. Pode ser que no futuro haja uma história da África para ser ensinada. No presente, porém, ela não existe. O que existe é a história dos europeus na África. O resto são trevas, e as trevas não constituem tema da história. Trevor Hopper. Vejam também que a fala do Trevor Hopper, né, ela também é bastante delicada e, diferente do Hegel, que possui uma distância temporal muito maior do que a nossa, isso a gente não pode dizer do Trevor Hopper, que está falando isso em meados aí da década de 1960. Ora, e aqui então cabe uma pergunta extremamente interessante para todos nós. Como que o Ocidente construiu, né, esse olhar sobre a África? De que forma isso foi possível? De certo modo, o próprio desenvolvimento da África, né, ele acaba sofrendo uma estagnação em virtude dessa presença, ou até em virtude desse próprio olhar. Para a gente, de certo modo, tentar responder isso, eu gosto de voltar aqui lá para o período de aproximadamente 5 séculos antes de Cristo, onde a gente vai se deparar com um personagem importante dentro da história, né, ocidental, conhecido aí como o pai da história para alguns e a mãe da mentira para outros, né, eu estou falando do Heródoto de Halicarnasso. E o livro Histórias do Heródoto de Halicarnasso, ele é bastante interessante porque é um livro, né, que fala das viagens que ele fez, e dentro dessas viagens, o Heródoto, ele vai até o continente africano. E de uma forma mais específica, ele vai ao continente africano, dentro da região que, de um certo modo, conhecemos mais, né, quando pensamos em África. Estou falando do Egito Antigo, né? Portanto, do grande império dos egípcios antigos. Que aqui também, acho que é importante da gente pontuar a própria construção também feita pelo olhar ocidental, de que quando pensamos, muitas vezes, no Egito, por mais que sabemos, literalmente, que sua localização
é dentro do continente africano, parece que ocorre um deslocamento da gente pensar dentro do Egito, não no continente africano, mas que o Egito seria algo muito mais próximo do próprio Oriente Médio, né? Esse é um exercício interessante da gente pensar. Como vocês todos aqui são professores, é um exercício interessante de fazer, inclusive, com os próprios alunos do ensino fundamental e do ensino médio. Há essa percepção, então, de que eu não posso, né, ter dentro do continente africano aquilo que é considerada uma das grandes civilizações da história, né? Uma civilização que teve, né, aproximadamente aí, um apogeu de quase de 3.000 anos de história. Então, como que uma das grandes civilizações do mundo, e com esse período longevo, pode estar dentro do continente africano? Então, aqui a gente já percebe esse olhar. E estabelecendo essa relação que eu coloquei para vocês com o Heródoto de Halicarnasso, o Heródoto vai até o Egito, e como vocês são professores, acredito que essa frase todos já tenham visto, como professores ou até enquanto alunos, né? Quando o Heródoto diz que o Egito é uma dádiva do Nilo. E essa frase, ela é bastante também complicada e, no fundo, preconceituosa e eurocêntrica. Para a gente compreender um pouco o sentido dessa frase, seria interessante o conhecimento da obra, né, Histórias do Heródoto, porque nessa obra ele está fazendo uma grande exaltação aos gregos, aos helenos, e quando ele diz que o Egito é uma dádiva do Nilo, ele está colocando que todo o desenvolvimento, toda a produção tecnológica, tudo que existe dentro do Egito é como se fosse um acidente natural, de que eu não tenho a ação dos egípcios enquanto africanos nesse sentido. Há um artigo bastante interessante do professor Jaime Pinsky, da Unicamp, onde ele coloca como ainda se torna um absurdo, né, 90%, 95% dos livros didáticos colocarem essa frase, né, para mostrar que dentro da África é o acidente natural que provocou aquilo, e não a ação humana. Então, a gente esquece dessas relações sociais, das relações sociais que vão possibilitar essa intervenção na natureza, a criação de diques, criação de uma série de questões que vão ajudar no desenvolvimento, portanto, dos egípcios, que deve sim ser pensado como africanos, mesmo que eu tenha uma diversidade, né, gigantesca dentro do continente. E o Jaime Pinsky, ele traz também para nós uma resposta, né, e isso eu acho muito interessante, uma resposta de um sacerdote egípcio para essa fala do Heródoto. E a fala desse sacerdote egípcio é dizendo para que os gregos tenham respeito com os povos africanos, porque os gregos, do ponto de vista histórico, não passariam de crianças vãs. Então, é algo que me chama bastante atenção quando a gente pensa nesse material que a gente acaba tendo contato, e que, antes de tudo, acaba sendo uma reprodução de determinados momentos da história ocidental em construir o continente africano como se fosse, né, um lugar inóspito, ou em determinados momentos, valorizando apenas os seus aspectos naturais, em outros momentos falando da diversidade dos animais. Eu até trouxe aqui algumas imagens e eu vou querer estar mostrando para todos vocês. A construção que os próprios meios de comunicação aqui no Brasil fazem da África, eu me lembro que quando assisti alguns programas que faziam uma discussão sobre a África, eram duas coisas, né? Ou vai mostrar a fauna africana, ou vai mostrar a flora africana. E o homem, ele acaba desaparecendo dentro desse contexto. E aí é um outro momento, quando o homem ele passa a ser introduzido dentro dessa história africana, eu desconsidero, talvez, esse grande aspecto que nós temos enquanto seres humanos, que é o aspecto da nossa cultura, e de uma cultura plural, de uma cultura extremamente diversa, para mostrar sempre a miserabilidade
que em determinados momentos existe no continente africano, mas não apenas no continente africano. Né? Essa é uma questão interessante. A hora que a gente fala da miséria, a hora que a gente fala da pobreza, precisamos entender que a pobreza, a miséria, ela existe também em países como os Estados Unidos, né? Em países como França, como Inglaterra. Só que qual é o próprio discurso, né, da imprensa, qual é o próprio discurso dos grandes meios de comunicação, qual que é o discurso, né, de uma ferramenta de busca que se tornou algo fundamental para nós da contemporaneidade, que é o Google, né? Por que a hora que a gente vai lá e faz uma pesquisa no Google, quais são as primeiras imagens que eles acabam trazendo da África para nós? Tudo isso ajuda a fazer uma construção preconceituosa, né? Uma construção onde que os povos africanos, eles são apresentados como o Trevor Hopper acaba colocando, ou como o próprio Hegel como um povo ahistórico. E não é isso. Falo aqui uma frase de Hobsbawm que vai dizer, né, todos os povos têm história. Né? Isso precisa ficar muito claro para todos nós. Mas parece que, dentro dessa perspectiva do Ocidente, isso não ocorre nesse olhar que o Ocidente faz em relação ao continente africano. Deixa eu compartilhar mais uma outra coisa aqui com vocês. Pessoal, a hora que vocês quiserem fazer qualquer tipo de intervenção, fiquem à vontade, tá? Eu costumo dizer que essa nossa aula costuma ser um grande bate-papo. Professor, eu vou aproveitar, então, como professora de história, eu vejo muito aquela frase do Heródoto, e lá na escola onde eu trabalho, nós usamos um material do Sistema 1, que já é um material, digamos assim, mais progressista, que traz uma apostila só, por exemplo, sobre a história da África. No ensino médio, nós usamos já um outro material didático que chama Geek One, que é até um material novo, digital, para a educação básica, e ele já não tem, coloca assim, muito resumido a parte de conteúdo sobre a história da África. Então, eu acho que a gente tem um longo caminho a percorrer nesse processo de desconstrução e construção, e construção pedagógica mesmo, né? Uhum. Com certeza, Letícia. E esse processo de construção e desconstrução, ele precisa ter um amparo, né? E esse amparo procurar uma boa bibliografia, né, de livros sobre histórias da África, né? Eu acho que a coleção da Unesco é um ponto de referência fundamental, né? E eu, pelo menos, ainda bebo muito, não consegui ler todos aqueles volumes, que eu precisaria de muito tempo, mas do recorte que eu faço, eu utilizo bastante. E eu, particularmente, gosto muito do Kizerbo, né? Ele tem uma fala que me atende bastante às demandas que eu tenho com a própria disciplina, e com o próprio curso que eu acabo ministrando dentro da universidade. Eu acho que para quem está dentro da educação básica, diariamente, com os alunos do ensino fundamental 2 e com os alunos do ensino médio, tem que ter esse cuidado. O último material que eu trabalhei, né, da educação básica foi o curso do Ângulo, né, e foi bastante delicado, porque o material de história da África, ele não vem junto com o material geral. E já é complicado, porque dá a impressão porque fizeram um bloco e inseriram, né? Aí você pode até pensar, foi no primeiro ano, né? Então, de repente, foi necessário. Não, mas não, ele continua. E como aula cronológica as aulas, né? Quando o professor ele não acaba cumprindo o conteúdo, pelo menos isso que acontecia na escola em que eu estava, ele acabava não usando esse material de história da África. Ele usava aquele que está condensado com, né, história antiga, história medieval, moderna, contemporânea, e o da África sempre acabava ficando. Porque era até uma forma né, do aluno, talvez, não acabar percebendo, dos próprios pais. Então, isso também é delicado, e o professor ele tem que ter essa responsabilidade com o material. Por quê?
Eu vou colocar algo que é bem interessante. Eu, na minha graduação, eu não tive história da África. E o que acontece? Eu não tive história da África, e a África, para mim, ela apareceu, de certo modo, né, em três momentos, né? Ela aparece em história antiga, quando se fala do Egito, mas esse Egito que se falou para mim em história antiga, não é um Egito africano, mesmo ele sendo localizado na África, né? Isso é bem interessante. Ele não é um Egito africano. Depois, o segundo momento que a gente vê a África é diáspora africana, século XV, né, até meados aí do século XIX. Só que nesse momento também o que que ocorre? Se fala apenas da questão da escravização, né, dos africanos, mas não se fala o que que existia dentro do continente, como que eram essas relações, dos próprios grandes impérios que negociavam com os europeus, que seria interessante dos alunos perceberem isso de uma forma clara, porque o próprio olhar do aluno em relação à diáspora africana é de colocar do ponto de vista cultural e do ponto de vista tecnológico. Ele acaba acreditando que esses povos africanos vivem ainda, né, em comunidades tribais. Não que isso não exista, mas a diversidade é muito grande, muito grande, né? E tem o Império de Mali, né, Império de Songhai, são importantes impérios para se pensar a África, mas isso, né, foi descartado, pelo menos na minha formação. E aí os outros dois momentos que acabaram se tornando um único, foi no século XIX, a questão da partilha da África com a Conferência de Berlim, e, consequentemente, o processo de independência dos povos africanos. E aqui, pelo menos, eu gosto muito de falar com os meus alunos em relação ao próprio tema, quando a gente vai falar de independência africana. Eu não vi ainda livros, né? Não conheço todos, obviamente, didáticos, mas todos os livros falam descolonização e não efetivamente independência. E a primeira coisa que eu gosto de colocar é por que a palavra descolonização e não independência? Né? Qual a importância, né, desses vocábulos no uso da história? Né? Porque a língua é algo vivo, né? A língua expressa ideia, e é mediante a expressão das línguas que a gente, antes de tudo, manifesta e constrói preconceito, constrói discriminação. E isso é algo que eu costumo falar muito com os alunos, para que eles aprendam, de certo modo, a tentar problematizar essa visão ocidental, porque é algo que, né, precisa ficar muito claro para todos nós, e eu disse isso no início da minha fala, é um exercício diário, né, que a gente precisa ter. E esse exercício diário é para tentar compreender literalmente a história, né, aspectos, né, da história que são importantes, inclusive para se pensar o Brasil. Talvez o meu grande olhar sobre a África não seja apenas como entendimento da África, mas entendimento, né, do próprio Brasil, que é o país que recebeu aí a maior quantidade de pessoas que foram escravizadas aí ao longo de quase que 400 anos, né? E que é um problema não resolvido. Eu sempre também costumo falar, só para fazer um adentro aqui, uma outra fala que eu gosto bastante, que é do Luiz Felipe Alencastro, né? Um grande professor brasileiro, né, que reside na França, que quando ele diz que a grande temática da história do Brasil é efetivamente a temática da escravidão, seja para o bem, seja para o mal, porque é um problema que nós não conseguimos resolver ainda, né? E que por isso necessita deste olhar, e esse olhar não é só apenas para os africanos que foram escravizados e vieram para cá, mas inclusive sobre o próprio continente africano. Que tipo de luz, né, o continente africano, nesse sentido, ele pode estabelecer para as nossas relações culturais e para a nossa relação sobre o que é, de certo modo, aí, sendo bastante presunçoso, qual é a própria identidade que o Brasil acaba construindo a partir desses elementos. Deixa eu só pôr mais um pouquinho aqui.
Aqui é o que eu estava falando com vocês, né? Essas são as imagens comuns, né, que os grandes meios de comunicação estabelecem sobre a África, né? Geralmente, são imagens que acabam criando um estereótipo bastante complicado sobre o continente. Quando a gente sai da fauna e da flora, são essas outras imagens que acabam perpassando o nosso imaginário. Em outros momentos, né, programas, né, específicos da National Geographic, vão acabar mostrando também essa questão. A gente esquece que parte desse preconceito, ele é construído, né, de uma forma imagética. Eu sempre tenho o hábito de dizer que, por mais que, para nós, né, toda a imagem, toda a iconografia, né, toda a representação é um documento, essas imagens, elas acabam construindo, né, uma visão congelada e, muitas vezes, não contextualizada sobre os problemas, né, que existem em qualquer parte do mundo, né? E aqui, vejam que interessante. Esse que vocês estão vendo aí são capas de livros, né, da educação infantil. Então, vejam, no momento em que uma criança, começa a ir para a escola, está no seu processo, então, de aprendizado, e resolve conhecer o continente africano. Então, vejam aí, em cada um desses mapas, né, que tipo de imagem isso acaba sendo construído na cabeça dessa criança. Inclusive, tem algumas, né, que eu particularmente fiquei pensando como que isso acabou passando pela editora, que mostra até panda na África, né? Professor, Oi? é o Sérgio, tudo bem? Oi? É, eu queria só comentar muito brevemente, estou acompanhando aqui à distância a sua fala, e só para variar, não é uma fala, é um show, e realmente a angústia é muito grande com relação à construção da nossa identidade, porque todo maldito livro de geografia que eu pego realmente tem todas essas questões, e olha que a gente forma professores, né, claro, Sim, e o nosso próprio professor, ele chega já, ou o próprio aluno de geografia, né, tantos que já foram alunos nossos que estão aqui, já chegam com uma bagagem com essas questões todas, com esse imagético todo, né, e a gente não só tem que construir isso, como construir informação para que ele possa ser docente disso, né? sim. Então, é uma encrenca muito grande. E, nesse sentido, eu queria só comentar muito brevemente, muita alegria de ter podido montar esse grupo de professores que estão envolvidos com a questão, porque essa sua aula magna faz parte de um contexto maior, que envolve tanto um curso de pós-graduação que nós estamos oferecendo, como outras ações que envolvem lives e ações, outros encontros como esse, né, gratuitos, com certificado, e quem que tiver interesse em fazer a pós, naturalmente, pode nos procurar. Nós pretendemos começar, o professor Claro é um dos professores mais importantes desse grupo, nós vamos começar uma pós em cultura afro, a professora Letícia pode apresentar em detalhes, no dia 19, né, Letícia? Dia 19, um encontro por mês, das 9 da manhã até as 4 da tarde, e o valor da mensalidade é de R$ 250, mas os alunos que se inscreverem até, até o dia 4, que é sexta-feira que vem, a gente vai manter o preço de ex-aluno, que é R$ 147,50, né? 12 parcelas, 147,50, tá? Então, eu queria realmente deixar bem claro que a RS Educação está engajada para tratar essa temática com lives, com aulas, com encontros, com eventos, seminários, tratando do tema gratuitos, mas quem tiver interesse em fazer uma pós-graduação conosco, com o professor Claro e tantos outros professores que estão nessa pegada, professor Michael, que está estudando Carolina de Jesus, professora Suelma, que é do movimento Gueledés e tantos outros movimentos, o professor Claro, que está aqui, que vocês talvez não tenham detalhe, mas o Claro tem mais de 20 anos na área
de docência, sobretudo nesse campo de conhecimento, professor Fábio Julião, que é um antropólogo, que está aqui conosco também. Então, eu vou ficar muito feliz, realmente, da gente levar essa energia, claro, de mudar um pouco o referencial das pessoas que estão à nossa volta, com relação não só à imagética da África, né, desse importante continente, mas também na maneira como a gente vai construir o conhecimento, sobretudo com um novo governo, né, com relação à nossa identidade. Então, é esse papel que eu queria deixar firmado aqui, né, fazendo essa parte de ajudar na parte acadêmica aqui na RS Educação, e a alegria de ter você aqui conosco, a Letícia aqui conosco. E os alunos que estão aqui, a professora Letícia depois deixa nossos contatos no chat, quem tiver interesse em continuar nessa vibe, tem os grupos de WhatsApp, tem o nosso telefone, e a gente quer muito manter essa vibe de avisar vocês sobre essas atividades, as gratuitas e as atividades ligadas à nossa pós-graduação. Então, eu queria só aproveitar esse momento, claro, desculpa. E é isso, Sérgio. Essa fala é sempre bem-vinda aqui, né? E eu falei para a Letícia, eu estou muito feliz, né? Mas com uma responsabilidade muito grande de fazer essa abertura. Estou me sentindo muito importante. Porque você é. Mas voltando, pessoal, essa é uma questão que é bem interessante, acho que para todos nós que somos docentes, porque, né, dependendo de onde nós estamos, existe um material que já foi preparado pela instituição, que pode ser tanto público como privado, e como que a gente trabalha com esse material. Eu vou dar um exemplo aqui que eu acho que é interessante da gente pensar essa discussão de África com algo que está relacionado ao nosso ofício, que é a questão do magistério. Então, pegar um caso que vocês trabalham dentro de uma escola e veio o material e vocês perceberam que esse material ele traz algum tipo de estereótipo sobre a África. Como que vocês vão conseguir promover a criticidade, né, desse material perante os alunos, muitas vezes perante os próprios pais e perante a própria escola. Para isso, vocês precisam, literalmente, de um arcabouço teórico e metodológico forte, para que isso possa ser sustentado, né? E com algo muito delicado. Se for uma escola privada, uma fala que pode acontecer do pai diretamente com vocês, ou até mesmo com a própria direção da escola, é como que a escola, de repente, não viu que esse material tinha problema, né, uma vez. E, então, é algo muito delicado de como é que se faz essa desconstrução. Além de se fazer a desconstrução, tem um outro aspecto também que eu penso que é fundamental. E o que você constrói em cima do que foi desconstruído? Né? O que precisa ser construído em cima do que foi desconstruído? Porque não adianta simplesmente desconstruir e deixar essa lacuna. E como fazer isso dentro de uma formação, que é o que eu coloquei para vocês, eu estou correndo atrás, mas tem muita coisa que é lacunar na minha formação, e não tenho problema nenhum de falar isso, como que a gente vai preenchendo essas lacunas? A gente tem a nossa atividade de trabalho, a gente tem os nossos compromissos sociais, a gente tem os nossos compromissos com as aulas, e de repente de uma nova formação que está presente aí no nosso ofício. Então, não é tão fácil dar conta de tudo isso. E, nesse sentido, pelo menos, eu acredito que o nosso curso, ele acaba suprindo essa questão. Ele aparece com algumas discussões que podem ajudá-los e ajudá-las aí nessa verdadeira labuta, né, que é ser professor e tentar colocar de forma efetiva e de forma concreta, né, o ensino da história e da cultura, né, africana dentro dos currículos escolares, né? Eu penso que é mediante a introdução séria dessas temáticas que a gente pode combater de uma forma muito mais latente, muito mais efetiva, né, o preconceito ainda que assola, obviamente, o nosso país. Como a proposta aqui é sempre estar mostrando esse olhar ocidental, somos Ocidente, então vocês viram dentro da pré-escola a construção que se faz do continente africano, né, e é algo muito difícil. Eu sempre tenho o hábito de dizer que os professores, né, da educação básica, pensando em ensino fundamental 1 e ensino infantil, eles têm uma responsabilidade muito grande. E
qual é o problema, geralmente, desses professores? A maior parte é formada em pedagogia e conhece muito pouco história, conhece muito pouco geografia, conhece muito pouco língua portuguesa, porque é um curso polivalente. Então, ao se depararem com esse tipo de material, o que acaba ocorrendo é simplesmente a reprodução do mesmo. Não há essa problematização, né? Como, infelizmente, nós não podemos dar aula nesses segmentos, né, eu acredito que cada um de nós, a gente consiga, de uma certa forma, problematizar aquilo que está aparecendo como estereótipo. Mas, muitas vezes, isso, falta o feeling da área para esses profissionais, né, que deveriam também estar aqui, né, seria muito importante desses profissionais estarem também numa live, né, numa aula magna como essa. Deixa eu mostrar uma outra coisa aqui. É, eu sou professor de história, mas eu adoro trabalhar com imagens e o professor de história, ele não tem o hábito de trabalhar com mapas, né? Eu sempre que posso, né, procuro utilizar os mapas porque acredito que eles sejam cruciais para se pensar uma série de questões das nossas relações aí humanas, né? Então, vejam, vocês estão aí vendo, né, uma das representações cartográficas, né, mais conhecidas, presentes em todos os atlas, né, escolares, que é a representação Mercator, né, uma representação, portanto, plana, do nosso planeta. Eu quero que vocês tenham um olhar, né, literalmente bem clínico, né, e vejam aí, por exemplo, como que a África está aparecendo para nós. E lembrando que essa, né, projeção Mercator, ela é ainda muito utilizada, né, nos livros e nos próprios atlas escolares. Agora que vocês fizeram, né, essa observação clínica sobre o continente africano, vejam a Groenlândia. E já deu para perceber que eu tenho uma representação, né, lembrando aquilo que eu falei anteriormente, sabemos que é uma representação, mas essa representação, ela constrói uma visão de mundo, né? Essa representação, ela constrói esse modelo eurocêntrico, né, de ver o mundo, né, da importância de determinadas regiões, né, da importância, em outros casos, até de determinados países. Vou passar agora uma outra projeção. A projeção Peters. Vejam que vocês conseguem notar uma enorme diferença nessa projeção. A Europa, em especial, né, ela se dilui, porque ela fica muito menor, né, e eu tenho um olhar específico para o continente africano, mostrando literalmente, né, a sua própria potência do ponto de vista aí, como expansão não, como tamanho do próprio território. E a Groenlândia, nessa representação, ela realmente, né, desaparece, né, junto com a própria Antártida. E aqui a preocupação dessa projeção era essa mesma, de dar uma ênfase maior, né, aos países, né, na época que foi feito, os países que eram chamados aí de países de terceiro mundo. Aqui, para a gente poder fazer a comparação. Então, vejam, o mapa que inicialmente, né, ele pode aparecer numa aula simplesmente como a ideia de uma ilustração, ou como a ideia de busca de um lugar, ele constrói uma visão de mundo. E essa visão de mundo construída por esses mapas é uma visão ocidental. É esse olhar ocidental sobre o próprio mundo, né, que vai reafirmar o eurocentrismo, o etnocentrismo. Veja que tem uma outra projeção, pelo texto que eu li, essa projeção Narugawa,
ela é considerada a mais fiel, né, em relação à representação da Terra. E o que a gente percebe é que nessa representação, nessa projeção, desaparece essa suposta ideia, né, de um eurocentrismo. é, é, Há uma dinâmica diferente nesse, né, nesse mapa. E o que acontece? É um mapa que, geralmente, ele passa despercebido, né, dentro aí da educação básica. Não é um mapa que é considerado modelo a ser utilizado. E aqui eu acho que uma outra visão também, que eu acho que é interessante para nós pensarmos, que é a África vista do espaço, e também o olhar que a gente tem a partir dessa imagem, cria, né, uma outra perspectiva sobre o continente africano, né? E eu gostaria que realmente vocês olhassem para o mapa aí, aliás, para o globo, e percebessem aí a África comparado com a Europa, né? A Europa, ela desaparece. Então, vejam que essas questões, elas perpassam todo, né, a educação básica, né, representação de mapas, olhares, né, que nós temos via satélite, via Google Earth, que olhar que a gente acaba capturando, né, para mostrar esse continente. Que tipo de pensamento, né, isso acaba produzindo em cada um de nós? Que tipo de pensamento isso produz nos nossos alunos? E uma outra coisa, isso eu diria que, inclusive, acaba sendo mais forte né, que o próprio papel da escola. Qual a própria representação que o Ocidente faz da África a partir do cinema? Né? E a gente vai perceber também que há um estereótipo extremamente grande quando se pensa, né, na África, né, pela via do cinema. Devemos lembrar do cinema e todo o papel que ele acaba exercendo na sociedade contemporânea. Ele é divertimento, ele é forma também da gente melhorar o nosso repertório cultural. Então, há um papel importante do cinema no nosso dia a dia, seja como divertimento, seja inclusive dentro dessa perspectiva da formação cultural. E como que a África acaba aparecendo. E aqui eu vou mostrar rapidamente, né? O professor Michael tinha levantado a mão, não sei se foi sem querer. Eu nem vi, deixa eu ver. Não foi sem querer, não. Eu acho muito Pode. interessante essa discussão do professor Alexandre. Aliás, não sei se o professor Alexandre lembra de mim, mas ele me deu aula lá na Uniesp. Ô, Michael, aí você quer que me deixar mais velho ainda, Michael? Agora você é meu colega. E aí, eu achei muito interessante essa discussão, né, cartográfica, gosto de fazê-la também, e nós também não podemos deixarmos de nos atentarmos para como o norte é representado nessa primeira projeção, né? Se a África é representada de maneira pequena, o norte, fazendo uma divisão do globo entre hemisfério norte e sul, ele é representado em uma proporção gigantesca, né? E isso diz muito. Ou seja, o norte é o pensamento, o norte é a ciência, né? O ocidente, vamos falar o ocidente. O ocidente é a ciência, o ocidente é o pensamento, o ocidente é gigante. Então, essa projeção aí diz muito para nós, para além do que querem dizer sobre a África e como é que o ocidente também quer se reafirmar, de ser grande tanto na ciência, tanto na tecnologia, tanto no território. Quando nós sabemos, como você bem mostrou aí, professor, quando mostra o espaço, a vista do espaço, vê que não é isso. Territorialmente, a Europa perto da África é um grão. Porém, na primeira projeção, não. Uma faixa ao norte do globo extensa. Também para mostrar essa dimensão de poder.
E o que é interessante, Michael, é que, num primeiro momento, essa imagem, ela surge como algo que não constrói efetivamente visões de mundo, mas ela constrói visões de mundo, né? E essa questão que você colocou de algo gigante, algo grande, né, automaticamente cria na cabeça, né, é superior ao outro. Né? E isso é bastante delicado. E é um problema que muitas vezes, né, acaba passando despercebido. Né? Por isso que eu até coloquei, como a ideia é de que mapas muitas vezes são apenas representações, são representações, mas que constroem visões de mundo. E aí eu preciso entender que tipo de visão de mundo esses mapas querem construir. Né? Eu acho que tem que deixar isso claro, de certo modo, para o aluno, que qualquer imagem que ele está vendo é uma representação, e essa representação constrói uma visão de mundo. Ele precisa identificar que visão de mundo é essa. Você falou a parte até de ciência, o meu mestrado, especificamente, é em História da Ciência. E há uma ciência, sim, africana. A grande questão é que o modelo que se estabelece dentro da Europa é o modelo da ciência moderna, que é um modelo de ciência. Né? Por mais que, de certo modo, hoje, uma grande parte do mundo tenha como base, eu só preciso entender, isso é um modelo de ciência, porque não há uma única forma de se fazer ciência. Né? Eu vou encontrar ciências com os Yanomamis aqui na Amazônia, eu vou encontrar ciência com os aborígenes da Austrália, com a premissa, antes de tudo, de que é uma ciência que envolve o seu aspecto cultural. Eu não preciso seguir simplesmente, né, esse modelo de ciência europeia que se estabelece como algo absoluto. Vejam que hoje, quando a gente utiliza, e aí eu quero tomar muito cuidado, porque eu não sou negacionista, antes de tudo, tá? Mas quando a gente diz, né, algo pautado na ciência, a gente está estabelecendo, muitas vezes, com o nosso interlocutor, a ideia de uma verdade, né? O que efetivamente não é correto, né? Por quê? Aquela fala extremamente comum, é uma fala que eu uso muito com os meus alunos, e que já fiz essa fala antes, quando eu estava quando eu estava estudando na graduação, eu tentava dar autoridade no meu discurso e eu dizia, olha, o que estou falando é cientificamente comprovado. Né? Então, a hora que eu falava isso, era uma forma da outra pessoa pegar e tentar ficar quieta e aceitar a minha fala como verdade. E hoje eu percebo, se alguém, por exemplo, disser, né, o que eu dizia anteriormente, eu vou responder o seguinte, se isso é cientificamente comprovado, isso também é cientificamente refutável. Porque se você não conseguir refutar a ciência, ela deixa de ser ciência e passa a ser dogma. Então, para tudo que existe dentro da ciência, há essa refutação. E ela, portanto, não pode ser entendida, não pode ser vista como essa verdade absoluta, porque é mediante a uma verdade absoluta, esse conceito que ela acaba trazendo de forma intrínseca, que eu vou ter o discurso eugênico no final do século XIX, eu vou ter o discurso, né, do darwinismo social, e, portanto, com sinônimo de verdade, né, de olhar para outros povos, né, entre eles os povos africanos, e dizer, isso aqui é ciência. E aí eu dou essa capacidade dela se apresentar como verdade que não é, não. Né? Isso é uma hipótese sobre a realidade, que explica a realidade dentro desse contexto, mas que a qualquer momento ela pode ser refutada. Eu até lembro aqui que a questão, né, falando rápido aqui da ciência, o aço que a Europa vai desenvolver somente no século XIX, uma questão extremamente importante, né, para a segunda revolução industrial, já existia na pré-história dos povos africanos. A única diferença é que eles não faziam aço em larga escala. Mas a ideia de já extrair carbono do ferro e ele se tornar aço, ser mais maleável, ser mais resistente, já é algo dos africanos da pré-história, né, no período de transição do que a gente chamaria aí, próximo do mundo antigo. Então, é bastante delicada essa questão. Né? Mas a hora que se fala em aço, todo mundo vai lembrar do modelo europeu do século XIX, por volta aí de 1840.
E, aliás, os outros convidados querem falar alguma coisa? Então, parece que estão. É interessante porque isso é só uma palhinha, né? Só um pouquinho do que a gente vai trabalhar no curso todo, mas já mostra o quanto é necessário essa formação, porque é muita coisa que eu percebo o quanto o meu vácuo é grande. E também não tenho vergonha de dizer, né? Mesmo buscando referências e até me colocando como aluna desse curso por sentir mesmo essa necessidade de aprofundar na história da África, na história indígena, para melhorar essa formação dos meus alunos, eu fico um pouco aflita ao perceber o quanto a gente tem um caminho a cumprir, a seguir. Então, e é bem longo, Letícia. Você sabe que eu estou debruçado um pouco com a questão da temática africana, mas o calcanhar de Aquiles que tem me acompanhado é a própria questão indígena, que eu percebo também ser muito falha, né? E são olhares, né? Eu não sei como foi a sua graduação, mas hoje, olhando, gostei muito da minha graduação, mas aí você percebe em alguns momentos enormes lacunas, né? Não, E enorme, o professor. indígena, para mim, é um outro ponto, né? Eu não tive também. E vou te contar que o meu doutorado ele foi feito num programa da USP, que é o Programa de Integração da América Latina. Então, ele tem uma visão decolonial. E mesmo assim, você não tem referências diversas. As principais referências ainda eram eurocentristas. Então, Sim. aí eu percebo que esse vácuo na minha formação é desde a escola, passa pela graduação e passa pela formação de pós ainda também. Uhum. Uma forma de tentar preencher essas lacunas é estudando, mas, como eu disse, é algo delicado por causa do tempo, né, como um todo, né, e de qual é a diretriz que a gente quer. Nesse momento, por exemplo, eu tenho um interesse maior pela questão da África, porque eu acho que tem muito que a gente pode aprender com os africanos. Eu até vou falar uma fala aqui do Kizerbo, novamente, né? O Kizerbo, ele tem um livro, Para Onde África, onde ele diz o seguinte, que não é explorado nos meios de comunicação, nas escolas, por exemplo, a origem do homem. E aí ele brinca que ele diz, se o homem, né, tivesse surgido, né, nos Estados Unidos ou na Europa, todo dia a CNN reafirmaria isso, né, para as pessoas. Sabemos que as pesquisas todas indicam que a origem do homem é realmente no continente africano, mas se apaga por aí, né? E a gente esquece de problematizar o próprio surgimento desse processo de evolução que o homem acaba sofrendo, né? O próprio deslocamento que ele faz dentro do continente e posteriormente para os outros continentes. Né? Uma discussão que, pelo menos durante o processo em que eu estava, né, dentro da educação básica, mal se tocava no assunto. Aparece essa informação, geralmente no texto, no livro, né? Mas é uma informação que ela não é explorada pelo próprio texto e muitas vezes, não, pelo menos eu não explorei ela naquele momento como eu poderia explorar hoje, né? De mostrar isso, né? De perceber, por exemplo, esses diversos, né, hominídeos que conviveram juntos, né? E perceber como que eles passam a agir efetivamente sobre o mundo, né? Se a história, de certo modo, ela aponta para nós a possibilidade da gente encontrar uma gênese, e pensando na história humana, a gênese é o continente africano. Né? Só que parece que esse continente ele continua escondido, né, para as nossas percepções, para os nossos olhares, para as nossas pesquisas, né? Obviamente, há uma dificuldade para nós, ainda brasileiros, de estudar a África, envolve questão em alguns momentos, até do próprio idioma, mas não significa que seja impossível. Professor, eu queria só falar uma coisa que eu acho interessantíssima quando a gente está falando de tecnologia. Quando o senhor falou do aço, eu achei muito Uhum. interessante, porque há uns anos atrás eu me juntei com um colega justamente para a gente tentar entender como é que os africanos já conseguiam fazer o manuseio, tanto do aço ou do ferro. Por quê? Nós sabemos que é muito difícil.
Hoje é super de boa, nós temos tecnologia para isso. Mas o que eu tento descobrir, se o senhor tiver, seria até interessante compartilhar qual era a tecnologia dos africanos para se moldar o ferro. E é algo que nós sabemos que lá teve, que foi uma coisa muito forte, porém, quando a gente imagina que você tem que derreter o ferro a não sei quantos graus, etc., numa temperatura, e aí você volta pensando na época, quais eram os elementos, qual era a metodologia que era utilizada, a gente ficou pensando como é que os africanos conseguiam manusear o ferro. E nós sabemos que eles manuseavam. Então, e outra coisa que é interessante de pontuar é como muitas partes da África, né? Não vou dizer o todo, porque a África é um continente, né? Inclusive, nós achamos que é um país. Quando a gente descobre que é um continente, a gente toma um susto. E aí a África, ela é um continente em que ela se completa tanto no mundo espiritual quanto no mundo físico, né? No mundo real. Quando você vai pegar essas discussões de tecnologia africana, por exemplo, ali no norte da África, pensando no povo Yorubá, você vê que essa questão das tecnologias africanas se relaciona muito com a questão da religião, com a questão dos orixás, com a questão dos vudus, enfim, de diversas entidades que tem ali na África. Então, uma das perspectivas que eu acho que a gente tem que pensar é discutir essas sociedades, né, a sociedade africana e a sociedade indígena, pelo viés da tecnologia, porque a gente precisa, de fato, mergulhar nessas sociedades e entender quais eram as tecnologias que essas sociedades produziam. Porque hoje é muito fácil você conseguir dobrar um ferro, mas na época não. E eles fizeram isso. A mesma coisa com as pirâmides. A gente tem várias teorias, inclusive tem a teoria de que os alienígenas que construíram as pirâmides, e não foram. E por que são os alienígenas? Porque o Ocidente não quer reconhecer que a sociedade, que a população negra também produz tecnologia. Então, eu gosto muito dessa discussão de tecnologia, porque nos traz o quão essas sociedades produziram ciência. Eu acho excelente, Michael. Eu sou suspeito que, como eu disse, né, o meu mestrado foi sobre história da ciência, então é um tema que me enche os olhos. Você falou agora, e eu até pensei numa outra questão aqui, que eu acho que vale como exemplo, mesmo a gente pensando aqui sobre a África, que é sobre a Amazônia, né? A Amazônia, ela deve ser entendida hoje, já é uma discussão, de certo modo, colocada como base, que é um grande jardim feito pelos indígenas. Ou seja, a paisagem que a gente fala que é tão natural, ela não é natural, ela é artificial. Tanto é que o próprio solo que eles construíram, que eles chamam de solo terra negra, é um solo que a gente não consegue reproduzir, mas ele é artificial. Então, é um ponto interessante. Eu lembro de quando eu dava aula na educação básica, os alunos falavam que até o indígena brasileiro era inferior quando comparado com o da América pré-colombiana, né? Por causa da questão das pirâmides, astecas, maias. E não, a gente tem um povo também extremamente desenvolvido, né? O interessante é perceber o que a gente encara, o que a gente interpreta como desenvolvimento, né? Porque o desenvolvimento, ele precisa ser pensado, antes de tudo, dentro desse próprio contexto, né? Então, dentro da questão dos povos indígenas, dos povos africanos, aborígenes, que tipo de tecnologia eu preciso para aquele momento? E aí eu sempre tenho o hábito de brincar que a minha adolescência e o início da minha própria idade adulta, eu não tive necessidade nenhuma do celular. Hoje eu tenho necessidade, mas eu não tive. E as pessoas acabam tendo o hábito de pegar esse aspecto da ciência e tecnologia e achar que ela faz falta em todas as culturas. E não, né? Elas não fazem falta, né? Depende muito deste contexto, de como é que isso pode ser trabalhado. E você falou aí da questão do próprio Egito.
Volta essa questão da própria apropriação feita pelo Ocidente em relação ao Egito, que é de retirá-lo, né, desse contexto africano. E um outro ponto que também precisa, né, da nossa atenção, e isso a gente não vê, né, nos programas de TV a cabo, History National, que é em relação à dinastia dos faraós negros, né? Nós temos, né, uma dinastia bastante grande de alguns séculos de faraós negros, e onde, pelo menos, eu desconheço, eu vejo alguns desses programas, mas eu desconheço um programa que tenha feito esse tipo de abordagem, que seria importante também. Né? De um certo modo, a discussão que aparece dentro desses meios de comunicação, que é essa construção ocidental, é muito mais de uma dinastia, né, egípcia, né, ptolomaica ou egípcia grega, que é de tentar trazer esse Egito, né, para o Ocidente. Né? Literalmente de apropriar. E um exemplo também que eu coloco para os meus alunos, né, apesar de ser uma hipótese, mas eu sempre costumo mostrar para eles, né, a esfinge, e falar assim, vamos identificar aqui, né, as características desse biotipo, né, dessa representação, e o que demonstra para nós, pela nossa interpretação, é que a cabeça da esfinge, os traços são negroides, e não caucasoide, como as pessoas colocam. Então, eu acho que são pequenos nuances que podem aparecer dentro das nossas aulas, né, a partir do que o currículo oferece, que a gente pode problematizar. E problematizar, eu também acho que é isso, é você levantar as hipóteses. Em alguns momentos vamos encontrar respostas, em outros momentos não. Né? Vamos criar, talvez, outras perguntas. E não à toa, os invasores europeus arrancavam os narizes das esfinges, porque o nariz tinha um traço extremamente negroide. Tive agora a oportunidade de ir no Louvre, e lá tem uma esfinge enorme. A primeira coisa que eu olhei era o nariz, e o nariz estava arrancado, justamente porque o nariz ele denotava muito essa questão da negritude, né, do fenótipo. E aí, só a gente estava pensando aqui em Faraó, em Egito, eu coloquei a música da Margareth Menezes aí no chat, que ela vai fazer algumas... na música ela canta algumas coisas sobre algumas histórias egípcias, que o professor deve conhecer. Então, quem quiser ouvir a música e dar uma pesquisada, né, Tutankhamon, Osíris, etc., é um recurso bastante interessante, tanto para nós, professores, tanto para levarmos à sala de aula. Eu sempre levo Margareth Menezes, aí já vira uma coisa da Bahia, já vira uma coisa bacana. Deixa eu... Eu só lembrando para o pessoal que nós vamos disponibilizar um link, tá? Com lista de presença para o certificado à medida em que a aula for indo para o seu final, tá bom? Tá, pessoal, para pensar, obviamente, o continente africano, como eu já coloquei no início, não é algo fácil, né? Eu diria que é algo bastante complexo, não só devido à própria dimensão continental existente dentro do continente, como a própria diversidade cultural, a diversidade étnica, a diversidade de paisagem e também a própria diversidade do que a gente interpreta como desenvolvimento, como riqueza, como pobreza. Né? Então, acho que um pouco dessas 6 imagens, elas tentam mostrar, de certo modo, como é complexo essa análise. E, a partir do momento que nós estamos olhando para o continente africano, e isso é um trabalho que o historiador, de uma forma geral, o pesquisador, ele precisa fazer, a gente olha para um quadro muito grande, mas muitas vezes é impossível a gente dar conta de interpretar todo esse quadro. Então, a gente acaba focando em uma parte, né, em um pequeno ponto desse quadro. E, a partir desse nosso olhar, né, nesse ponto desse quadro, a gente procura estabelecer algumas relações
né, entre si micro com macro, mas a diversidade é gigantesca, fica difícil de compreender ela sem essas bases necessárias. Aqui é uma frase que eu gosto bastante, presente lá no livro História Geral da África. A África tem sido, mais do que qualquer outro continente, o alvo de visões estereotipadas, que constituem um véu de preconceitos que ainda hoje marcam a percepção de sua realidade. Eu acrescentaria, ainda ao longo dessa frase, a ideia de que... Deixa eu pegar aqui. A ideia da própria falta das necessidades de pesquisa que o tema África precisa, especialmente ainda no nosso país. Então, aí, inclusive, dá parabéns tanto para a Letícia como para o Sérgio, de abrir essa possibilidade para os alunos, eu acho que para os professores que gostam do tema, e de como isso pode ajudar, como eu coloquei, não apenas do ponto de vista profissional, mas do ponto de vista do exercício da cidadania para os nossos alunos, para a possibilidade da construção de uma sociedade mais justa, de uma sociedade menos... que não exista o preconceito, aliás, que a gente tente abolir o preconceito. Penso que, dessa forma, a gente está no caminho correto, no caminho certo. O que eu tinha para falar hoje, de uma forma macro, é isso. Existem outras questões que a gente vai estar abordando dentro da nossa aula, e aí eu consigo falar com um pouco mais de calma, a gente discutir sobre quais são as fontes africanas que a gente pode utilizar, como que funciona a questão dessa tradição oral, algo tão forte entre os africanos, Tem um provérbio africano que eu gosto bastante, que diz que quando morre um ancião, morre-se uma biblioteca, Eu acho lindo esse provérbio, e lembro muito, meu pai está vivo ainda, mas é uma pessoa idosa, de todas as histórias que meu pai conta, hoje já com muito neto, então, como isso para mim faz sentido, E lembrando, história que envolve a memória, sabemos que são campos distintos, mas que se dialogam, e não devemos pensar nessa verdade absoluta, que ainda é uma herança que a gente carrega da escola rankiana do final do século XIX, A história é essa interpretação, e pensar nesse diálogo, entre passado e presente, Eu vou para a história para iluminar esse passado, mas esse passado, automaticamente, ele dá condições de iluminar também aí o meu presente. Eu acho que é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. É uma abertura apenas para o nosso curso. Veremos isso depois com mais detalhes dentro das nossas aulas. Agradecer ao professor Sérgio pelo convite de estar participando aqui como a pessoa que está inaugurando a aula, inaugurando a aula do curso. Agradecer a Letícia também pela oportunidade, o acompanhamento, ao Michael, e a todos vocês que se disponibilizaram agora no período da manhã, de estar assistindo aqui uma fala minha. Estou vendo aqui alguns alunos, aliás, agora ex-alunos, Genise é uma delas, estou vendo aqui, e é um prazer muito grande estar aqui com vocês. Contem comigo no que precisar dentro do curso, ou não, mas eu espero muito que vocês possam estar junto conosco, para pensar aí, como o Michael colocou, as possibilidades, temos problemas? Temos, mas temos também muitas possibilidades, E é troca de experiência. Eu acho que a pós-graduação, ela também tem essa característica, a possibilidade de a gente trocar experiências entre todos nós. Então, muito, muito obrigado. Pessoal, vamos abrir a palavra. Alguém tem alguma dúvida? Quer fazer algum comentário? A hora é agora. E aí eu passo para as informações finais aqui do nosso encontro. Não? Rosemir está com o microfone aberto, não sei se ela quer falar alguma coisa, foi sem querer. Foi sem querer. Então tá bom. Mas, assim, aproveitando, adorei a aula, sempre um prazer estar com o professor Alexandre Claro,
e foi muito bom esse encontro. Saudades, Rose. Igualmente, Alexandre. Tão bom para nós, professores, vermos É. vocês. A Genise também abriu o microfone. Tá sem áudio, Genise. Deve ser algum mau contato, porque o microfone está aberto. Ah, é verdade, tá sem som. Bom dia. Bom dia. Meu nome é Luiz Daniel, sou aluno do professor Alexandre. Essa aula foi ótima para mim, porque às vezes eu tenho para pensar sobre origem, por exemplo, nós haitianos que somos originais africanos, às vezes para você identificar muito esse aspecto, quando, por exemplo, se você está olhando no mundo todo, quando vai apresentar uma coisa sobre a África, é mais ou menos essa imagem que o professor Alexandre apresentar nessa aula, eles apresentar essas imagens, mas ele não nem vê a estrutura, a grande estrutura que tem lá na África. Às vezes as coisas também que é bem melhor, que a África pode oferecer para nós. Então, por exemplo, às vezes tem as coisas. O Ocidente precisa, algum outro país, esse grande país, ele precisa ir lá procurar essas coisas. Às vezes, talvez lá na Europa, que não tem esses produtos. Mas tudo esse problema, às vezes, é melhor, é boa essa aula para mim conseguir entender um pouco melhor sobre esse processo, porque eu não sei se você sabe isso, história do Haiti é uma história, para mim, que é um pouco incompleta, porque tem muita informação, nós não nem conseguimos saber na escola, às vezes, que é um processo bem complicado. Mesmo como eu estou estudando aqui no Brasil, eu sempre estou pesquisando sobre história do Haiti, mesmo porque tem muitas coisas eu descobri quando eu chegar aqui durante a faculdade, como eu frequentar alguma aula extensa lá na USP também, eu consegui achar alguma informação que é muito importante para mim. Muito obrigado por ter aula, está bem muito feliz vai ser aula. Muito obrigado. Ótimo, Charles. As suas observações, elas são bem interessantes e eu acho que você está tendo uma experiência aqui no Brasil também bastante interessante, né? Vindo do Haiti, sendo negro, dentro de um país que é majoritariamente negro, mas que tem sérios problemas não resolvidos com a questão aí desse racismo que é latente. Então, é muito legal ter você aqui, né? Você vai contribuir bastante com o curso, porque são essas percepções também que nós precisamos ter enquanto professores e enquanto pesquisadores. Muitas vezes nós vamos atrás do documento e a gente esquece que parte desses documentos foram produzidos por pessoas, né, que pensam, que sentem, e a gente vê apenas do documento como objeto, né? Então, no momento em que a gente vê a fala de uma pessoa, a gente consegue estabelecer melhor essa relação de que o documento ele é produzido por alguém, tem alguém por trás desse documento. Muito obrigado. Muito obrigada. Nossa, é fundamental. O bom do curso online é esse, que ele possibilita, né, que a gente tenha uma diversidade muito maior de pessoas de outras regiões também no Brasil e de outros países. E no caso, você está agora aqui no Brasil, mas vai trazer para a gente esse seu olhar, né, que é fundamental, para a gente compreender também como que está a sua vivência aqui e o que você consegue identificar, né, em relação à maneira como a gente olha para a África, a maneira como a gente lida com a história afro-brasileira também, essa relação África-Brasil. Mais alguém, pessoal, quer falar alguma coisa, tirar alguma dúvida? Ó, a Sara levantou a mão, pode falar, Sara. Sara está aí? Não sei se levantou a mão sem querer, que às vezes a gente clica aqui, né? Eu não sei se a Genise queria falar. Genise, você falou, mas nós não ouvimos. Eu não sei se tem algum problema no áudio.
se você quiser escrever no chat, porque a gente não está te ouvindo. E, Sara, você quer falar alguma coisa também? Que legal, a Sara é para educação infantil, a gente falou muito aqui sobre a questão. Eu gostaria de te ouvir, Sara. Essa aula foi muito interessante, porque abriu o meu olhar, né, na visão do estereótipo mesmo, né, do negro aqui no Brasil, né, de como as imagens são apresentadas para as crianças, né, porque não é só os animais da savana, mas é um todo, é um geral. A gente tem que ver os outros lados, não só as aldeias, mas sim ver o todo, né, de história, que nem um filme que eu assisti, Mulher Rei, e trouxe a parte da especiaria. Eu não vou dar um spoiler, não, só o óleo de dendê, que eu vou falar sobre isso. Então, tem tudo isso que veio para cá, né, também, né? Junto com os povos de lá, né, com os negros escravizados. Então, tem muita coisa a ser vista mesmo. Então, isso abriu, essa aula foi muito importante para mim, que abriu esse olhar de estereótipo, de só tratar da aldeia, mas tem muita coisa ali para ser vista, não só a savana, mas tudo, em todo, né? Gostei muito, professor, tá de parabéns, professor Alexandre. Obrigado, Obrigada Sara, mesmo. obrigado. E que bom que isso possa ter contribuído aí para quem pudeu assistir a minha fala, a fala da Letícia, a própria fala do Michael, do Sérgio. A ideia aqui é poder construir algo diferente e positivo para todos nós, né? Então, a gente fica muito contente. E essa observação é ótima, né? De que a África não é savana, a África não são só animais, a África não é só pobreza, a África não é só doença. A África pode ser tudo isso, mas não isolado como se colocam, né? E não esquecer de que esses problemas, né, não são problemas apenas africanos, né? São esses problemas que perpassam grande parte da sociedade ocidental. Aqui é só um exemplo que esses dias eu estava vendo uma reportagem falando sobre a Cracolândia aqui de São Paulo, e falou da Cracolândia nos Estados Unidos. E aí eu levei um susto, eu mesmo levei um susto, porque é uma Cracolândia, aqui a gente deve ter por volta de, sei lá, 10 mil pessoas, acho que nem chega a isso. Lá são 130 mil pessoas. Né? Mas você vê, é algo que não aparece, eu nem não sabia que existia isso lá. Né? Sei do uso do crack, mas não dessa dimensão. E como moradores de rua também, aliás, moradores em situação de rua. Mas é uma imagem que os Estados Unidos não exporta essa imagem, né? A exportação dos Estados Unidos são de outras imagens. Mas é só para completar a parte desse pensamento, do que o Ocidente exporta e o que, de certo modo, ele omite, ou, em outros casos, até esconde. Tá? Então, sim, a África tem problemas, como todos os países têm problemas que são singulares, né, ao continente, né, ou à região, mas tem soluções, tem outras coisas também. Muito bem, pessoal. Mais alguém quer expor a sua opinião, fazer uma contribuição, tirar alguma dúvida com o professor? Oi, professor, outra dúvida eu queria tirar. Esse certificado vai valer para aula obrigatória ou aula livre? Esse certificado é como se fosse uma palestra mesmo, uma palestra. Aí a próxima aula, que é o do dia 19, que aí sim é a aula oficial, né, a aula da grade, essa é a aula magna, é como se fosse uma apresentação do curso, é uma palhinha só, um pouquinho do conteúdo que a gente vai ver, não só na primeira aula com o professor Alexandre, mas em todas as outras aulas que nós teremos ao longo do curso, tá? Mas esse certificado, ele vai contabilizar as horas, tá? Dessa palestra. Tá. Charles, eu acho que você pode usar essas horas como horas livres na faculdade, tá? Não como obrigatórias, mas como livres, porque é numa outra instituição, tá bom? Boa, professor. Nós não estamos... acho que ligou sem querer. Pessoal, eu coloquei a lista de presença aqui no chat, tá bom? Através dessa lista é que nós enviaremos os certificados. Então, vocês preencheram
preencheram um formulário de interesse, que foi para que para que a gente pudesse enviar o link da aula para vocês, né? Porque é uma aula aberta, mas vocês precisavam se cadastrar para a gente enviar o link. A gente só vai enviar o certificado para quem assinar essa lista de presença que nós disponibilizamos agora no chat, tá? Então, assine a lista para que a gente possa ter os dados para emitir o certificado dessa palestra maravilhosa com o professor Alexandre. Então, só retomando, é a aula magna do curso de História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena. Estamos oferecendo um desconto para os alunos que solicitarem matrícula até o dia 7 de novembro, o valor é R$ 147,50, uma mensalidade camarada para a gente juntos se unir, né, nesse movimento, né, de transformação. Precisamos, sim, qualificar a maneira como a gente transmite a história da África e a história indígena para os nossos alunos, a maneira como a gente vivencia isso nas nossas relações como ser humano também. E outras atuações profissionais, como na área de gestão pública, projetos, enfim. É um conteúdo que a gente consegue, de fato, utilizar nas variadas áreas. Eu coloquei aqui o grupo do WhatsApp, para quem tiver interesse, onde nós enviaremos mais informações, é só clicar nesse link pelo celular, que você já vai ser encaminhado para o grupo. Entrem lá, participem. Esse curso, ele realmente ele é muito especial para nós, porque ele faz parte também dessa nossa demanda, né, de militância. No meu caso, totalmente, acho que do professor Sérgio e de todos os professores que compõem a grade também, e acredito que da grande maioria de vocês que estão nos assistindo. Eu agradeço imensamente por vocês terem disponibilizado essa manhã de um sábado ensolarado, maravilhosa, para ouvir o professor Alexandre e para participar aqui da nossa aula magna. Se alguém tiver alguma dúvida, agradeço muito, viu, professor Michael, professor Alexandre, professora Suelma, que entrou, professor Sérgio, e todos os alunos que estão participando aqui conosco. Qualquer dúvida, eu vou deixar meu WhatsApp aqui, e o grupo também do curso de História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena para vocês. Não esqueçam de assinar a lista de presença. E aqui, pessoal, só para completar a fala da professora Letícia, eu acho que um pouco vocês perceberam isso em minha fala, né? É um curso de pós-graduação, então tem sim uma discussão acadêmica, com os textos acadêmicos, mas sempre que possível, eu sempre estabeleço uma relação com o que a gente vê na escola, no nosso dia a dia. Né? Afinal de contas, a gente precisa pegar esse discurso acadêmico, que às vezes é robusto, né, pesado, e digerir ele melhor para os nossos alunos. Então, eu sempre, né, nas minhas aulas, e os outros colegas também, de estabelecer essa ponte sobre, né, a fala acadêmica, e como que isso pode entrar dentro da sala de aula, quais são as possibilidades do aluno ter esse entendimento desse discurso que está presente na academia, que não, portanto, no primeiro momento, distante da vida desse aluno. E uma outra coisa que o professor Sérgio colocou, e eu achei bárbaro, obviamente, para quem puder, a existência dos trabalhos de campo, especialmente para quem está em São Paulo, né? Isso é bem interessante, os espaços, né, saber como que a gente pode utilizar esses espaços a partir de uma memória negra, a partir da ideia de resistência, isso é bem interessante, né? O espaço, ele vai falar de uma outra forma conosco, depois desses trabalhos de campo. Então, fica aqui a dica, novamente espero podê-los encontrá-los na minha próxima aula, não sei se sou eu ainda, né, Letícia, mas espero encontrá-los no curso. E quem precisar de alguma coisa, pode contar comigo aí no grupo, tá bom? Então, pessoal, um abraço, ótimo sábado para vocês. O link do grupo do WhatsApp está no chat, o link do certificado está no chat. Nos vemos, então. Espero ver a maioria aí no primeiro dia de aula, 19 de novembro, com o professor Alexandre. Tchau, tchau. Obrigada, professor. Ótimo sábado, viu? Eu agradeço, Letícia. Obrigado, pessoal. Um abraço a todos e a todas. Até mais. Tchau, tchau. Até mais, pessoal. Obrigado. Um ótimo final de semana. Tchau, Rose. Tchau, Genise. Tchau, Mari. Tchau, Melissa. Tchau, Aparecido. Tchau, Denis. Tchau, Sá. professor. Obrigado. Satisfação em revê-lo. Tchau.
Uma satisfação em revê-los. Sucesso. Abraço, Aparecido. Sucesso para você também. Tchau, tchau.